Ela tinha sede de ser reconhecida. Ela tinha sede de ser amada. Porque é assim. O que é o desejo de todo ser humano? Quem definiu quem você é? Então, experimenta se colocar à disposição dele e falar: a minha vida pode estar reservada para coisas tão maiores. Guarda uma coisa que eu vou dizer para vocês: o dia que vocês entenderem isso, vocês passarão pelos fracassos, pelas traições, pelos abandonos, e vocês não estarão no chão. Mas é um prazer estar aqui mais um ano em Sara e Tobias, para conversar agora com as mulheres. E antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para você. Quem definiu quem você é? Porque às vezes a gente se define a partir do sofrimento que a gente carrega, a partir de uma comparação que fizeram, a partir de uma ferida, a partir de uma fala de alguém, a partir de tanta mentira. E você não é seus erros, você não é as suas feridas, você não é o que disseram que você é, você não é aquilo que compararam com você. Tem um princípio para a gente começar a conversar. Tem um princípio. Está em Gênesis, tá? Quando Deus criou a mulher. Mas está na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Então guardem isso que eu vou dizer a vocês. Antes, está escrito lá, da criação do mundo, guardem isso para sempre no seu coração. Deus sonhou com você. Isso é uma coisa tão extraordinária. Quero para a gente deixar a gente não permitir que nada te abale. Porque você pensa: eu fui sonhada, desejada, querida e sou amada. Um pai me quis para sempre. Então às vezes a gente não tem muita dimensão que a gente foi criado para sempre, para uma vida que é eterna. E a gente fica só na subsistência e esquece da eternidade. Então imagine que Ele olhou para você, sonhou com você, programou aquilo que você vai fazer, que você vai ser feliz, te soprou e disse: bem-vinda à vida. Esse é o nosso princípio, é de lá que a gente veio. Mas aí nós estamos inseridos no mundo, e o pecado entrou no mundo, e com isso todas as suas feridas. E aí a gente está no mundo vivendo o que muitas vezes o que o mundo determina, e não de acordo com aquilo que eu sou. Nós perdemos a nossa identidade no mundo, fala a verdade. A gente olha o Instagram e fala aqui: ó, mas isso aqui que é vida, isso aqui que é mulher linda, olha os padrões hoje. E a gente se compara e fala: eu não sou nada. E arrasta pelo mundo uma estima baixa, brigada com o corpo, brigada com o que o outro comparou, sempre achando que você não é suficiente, buscando fora de Deus aquilo que Ele já te deu. Mas perdemos a consciência disso, perdemos o nosso ponto. E se a gente só se entende a partir de Deus e mais nada. E é tão interessante, né? Que o evangelho de Lucas é o evangelho das mulheres, né? É Jesus com as mulheres, né? E a gente vai encontrar no evangelho Jesus conversando com tantas que estavam esquecidas, ignoradas, abandonadas. Jesus restaurando tantas mulheres. Jesus pegando aquela mulher adúltera, cuidando dela, não condenando e falando com ela: vá, não peque mais. Colocando as mulheres de pé, redevolvendo a dignidade, restaurando a vida, mostrando a missão e falando: vá. E aí a gente está inserido no mundo, e às vezes nós estamos tão perdidas em nós mesmas, com tanta coisa que o mundo te traz, tanto ruído, e às vezes a gente não percebe a presença de alguém que nos vê. Lembra da samaritana? A samaritana, quando vai buscar água, não era sede que ela tinha não, de água não, ela tinha sede de amor, ela tinha sede de ser reconhecida, ela tinha sede de ser amada. Porque é assim, o que é o desejo de todo ser humano? É ser amado, reconhecido, querido, desejado. Esse é o sonho. E se a nossa vida não for pautada num amor incondicional, nós não andamos. E ela vai lá buscar a água com o cântaro dela. E quem que está sentado lá, esperando ela? Jesus. Como Ele hoje está aqui sentado, te esperando. A partir da sua dor, a partir do seu sofrimento, a partir da sua angústia, a partir daquilo que está te incomodando, é lá que Ele está. E é então interessante que Jesus sabia tudo da vida daquela samaritana, tudo.
E mesmo assim ele permaneceu. E mesmo assim ele escutou. E mesmo assim ele revelou para ela que o amor que ela buscava não era entre os homens. Já estava no 5º marido. Não era lá. O seu desejo de amor é um amor incondicional. Não é um amor que fala, se você ficar loura eu caso com você. É um amor que nos ama apesar da gente ser morena. Compreendem? É diferente. Então imagina, hoje Jesus permite vocês aqui reunidas para se colocar diante dele e responder quem você é. Quando ninguém te vê, quando você está sozinha, quando você está nua, quem é você? Quando você não tem que agradar a ninguém. Então pare e pensa na sua vida, quanta coisa você está fazendo para agradar o outro e esquecer do único que a gente tem que agradar na vida, que é Deus. Quanta coisa você está passando em cima de você mesmo, porque você perdeu a sua identidade. Quanta coisa você está se submetendo, porque você acha que é isso mesmo que tem que ser. Esqueceu quem você é, perdeu a noção da sua dignidade de mulher, daquela que ele sonhou. Quando Deus cria a mulher, Ele não cria do pó, podia ter criado. Ele não criou da cabeça de Adão, Ele não criou dos pés para ser dominado, nem de cima para gemandar, mas criou do lado, porque a nossa vida com um companheiro é comunhão, é para complementar. É isso que o Pai olha e deseja quando a gente faz a opção pelo casamento, por amar, por ser amado, por construir uma família. Mas nós não somos definidos só porque casamos, ou porque temos filhos. E são outras missões que a gente abraça. Independente de tudo isso, existe uma missão muito maior. Quando a samaritana escuta e conversa com ele, e que o vê, imagina, ela chegou ali igual uma mendiga, e ela saiu como uma testemunha. Porque depois que você for olhada por Jesus, você será testemunha. Depois que Ele te olhar nos olhos e te quebrar de amor, você vai ser testemunha disso. Ele vai conseguir guardar isso nunca mais dentro do seu coração, nunca mais. Então vocês imaginem o que foi para aquela mulher quando subiu lá. Tanto que ela deixou o cântaro lá, ela não levou o cântaro, porque aquilo ali era só algo que ela carregava, não precisava mais. O que você precisa deixar hoje? O que na sua vida hoje você carrega como um peso, ou como uma bengala? Por que você ainda não assumiu o seu papel de filha amada? O que hoje o mundo te olha e você se sente encolhida? Estica o peito, levanta o ombro e fala, sou filha, e filha amada. Não é qualquer filha. E é tão lindo isso, porque Deus não chama multidão. Vocês são muitas, mas Ele não chamou multidão, Ele chamou pessoalmente. Porque Ele não ama a multidão, o amor dEle é pessoal, intransferível. Já pensaram nisso? Tem alguém que me ama de uma forma pessoal. Ele me olha nos olhos. Você caminha tendo a consciência que Deus tem o olhar voltado somente para você? Você já parou para pensar isso? Isso é uma coisa extraordinária. O dia que você levantar pela manhã, caminhar e falar, tem alguém que me acompanha, e esse olhar não é um olhar para me julgar, é um olhar para me amar. Ele me ama. Vocês têm que falar isso para vocês. Eu sou filha amada de Deus, ponto. Quem será capaz de destruir essa mulher? Ninguém. Ninguém. O dia que vocês tomarem consciência, eu já falei isso com vocês, que nós somos filhas de Deus, nós vamos ser insuportáveis, que nós somos filhas do Altíssimo. Então vocês vão parar de mendigar amor, porque vocês não são nenhuma metade perdida pelo mundo. Quando alguém pergunta, você encontrou sua alma gêmea, sua cara metade? Fala, não perdi nada, ué. O que você perdeu? Eu não sou um pedaço procurando um outro pedaço. Deus te fez inteira, para encontrar alguém inteiro, que tem consciência disso. Eu não preciso, o outro não é responsável pela minha felicidade, eu sou responsável pela minha felicidade. O outro complementa, o outro acrescenta, mas ele não é o dono da minha felicidade. O dono da minha felicidade é Deus, e ponto. Guardem isso. O dia que vocês entenderem isso, vocês passarão pelos fracassos, pelas traições, pelos abandonos, e vocês não estarão no chão, porque tem alguém que vai te levantar, porque Ele te ama. Compreendem? E isso tem que ficar tão agarrado no coração de vocês. Essa tem que ser a maior verdade que vai te carregar, porque essa tem que ser o centro aonde eu me sustento, porque a hora que vier o sofrimento do mundo, as decepções, eu não caio, porque eu estou centrada naquele que é o meu sustento, a minha fortaleza, o meu amor. Ele é aquele que eu grito, Jesus, Ele fala, oi, estou aqui. Isso é absolutamente extraordinário, um Deus desse.
que caminha conosco, que está atento à sua menor necessidade, ao seu menor desejo, Ele está ali. Então como é que o mundo pode te definir? Como é que o seu sofrimento pode te definir? Como é que pode dizer se você é uma mulher forte ou fraca? A mulher forte é a mulher de joelho. Você quer andar, ajoelha. Deseja alguma coisa, ajoelha. E você verá quem é capaz de segurar uma mulher que reza. Ninguém. O dia que vocês descobrirem o poder do joelho de vocês, o dia que vocês descobrirem o que vocês podem fazer através da oração, vocês não tomarão nunca mais um remédio para dormir. Nunca mais terão uma coisa chamada ansiedade. Nunca mais. Nunca mais. Porque tudo vocês vão contar com o único que resolve tudo. O nome dele é tão simples, mas é tão doce. É Jesus. Tem nome mais doce do que esse? Não tem. Imagina quando ele encontra Madalena, destruída, desprezada pelo mundo, enlouquecida com tanta coisa. Como é que ele restaura a dignidade de Madalena, põe ela de pé? Quando Madalena chorava sobre o túmulo, e às vezes vocês estão chorando diante de tanta coisa que vocês estão chorando, que já acabou. Ela escuta alguém chamando ela pelo nome, gente. Imagina Jesus quando chama o seu nome. Imagina quando ele fala, quando ela escutou ele falando, Maria. Ela sabia que era ele. Maria. Hoje ele te chama pelo nome, ele te chamou aqui, para te olhar no olho e falar, por que você está batida? Por que você está destruída? Quem é que está tendo poder de destruir uma filha de Deus? Qual situação está te podendo colocar assim? Que poder você está dando para o outro para te destruir? Presta atenção nisso. Se arruma, fica linda, maravilhosa, insuportável, acabou. É assim mesmo. Mas você não está assim meio sofrida? Estou, mas continua maravilhosa, entendeu? Não é simples derrubar um filho de Deus, não é? Não podem. Então vocês imaginem, a testemunha da ressurreição. Claro que eu acho que a primeira testemunha da ressurreição foi Maria, mas ele foi Madalena. Não foi um homem, não foi um sacerdote, não foi um ancião, alguém importante. Foi uma mulher. Olha que coisa extraordinária. Extraordinário. Ela foi a testemunha dele da ressurreição. Foi aquela rejeitada lá que ninguém ligava. Ele pôs ela como testemunha da ressurreição. O projeto que Deus tem para cada uma de vocês, mulher, é algo escandaloso. Nós é que colocamos Deus dentro do ateliê. Fechamos Deus. Então, eu vou explicar para vocês que existe uma mulher para nos ensinar, né? Que é Maria, né, gente? O que ela quer nos dizer, né? Quando o anjo chega para fazer um anúncio a ela, era importante, está descrito que ela era uma menina pobre, simples, casada com José. No casamento judaico, já tinha o contrato feito. A mulher só ia morar com o homem quando ele construísse a casa. Hoje a gente vive de tanta... A gente hoje é um ser tanta mendigância, que a gente aceita qualquer lugarzinho para morar. Né, gente? Não, mora na casa de sua mãe, querido, porque o amor é maior. Até que dia? Antes as mulheres esperavam construir a casa, depois que ela ia. Mas como nós estamos perdendo a noção de quem somos, a gente aceita qualquer nada e acha que está bom. Vocês vão aprender que existe um nível mais alto. Por que eu estou falando isso? Porque o acontecer de Deus precisa de vida concreta. Precisava da vida de Maria, tinha uma história, tinha uma menina, e ele fez uma proposta para ela, como ele faz todos os dias para vocês. Só que a gente não escuta, a gente não presta atenção. Quando o anjo chegou, Maria estava em oração. E isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na vida. Como é que eu vou ser uma mulher transformada? Como é que eu vou ser uma mulher resgatada? Uma mulher que vai ter sua dignidade de novo restaurada? O dia que eu aprender a ter vida de oração. E eu tenho que ter uma coisa que chama perseverança. Eu tenho que rezar todos os dias. E mesmo que a sua agenda seja lotada, você tem que ter um horário que é só você e Deus. Guardem isso que eu estou falando com vocês. Você precisa de um horário que seja só você e Ele, mais ninguém. Então a primeira coisa é a vida de oração, para que eu possa encher o meu coração. A nossa alma não se alimenta de nada que não seja palavra de Deus e Eucaristia. Nós precisamos da palavra e da Eucaristia para poder alimentar a nossa alma. A alma é incorpórea, então ela não se alimenta de comida. E é corpo e alma. Se a gente não alimenta a alma, a gente vai estar sempre cansada. Ó vida, ó céus, ó luta. É preciso estar de pé, mas quem te coloca de pé é o seu alimento espiritual. Então Maria estava rezando. Deus precisa da sua vida para o acontecer dele na história. Sem a sua atitude, não tem jeito. E vocês imaginem, vocês como mães,
como esposas. Filó não tem hora para rezar, tem, enquanto a casa dorme. Porque depois que o menino deu o primeiro grito, mãe, acabou o dia, ok? Então eu falei, mentira? Tô não. A mãe tem que desdobrar em 1000, né? Então enquanto a casa dorme, acorda antes. Acorda antes, o momento é seu e dele. Porque se a mulher não estiver abastecida, a mulher é uma coisa tão extraordinária, que se a mulher estiver bem, a casa está ótima. O marido vai bem, os meninos vão bem, as plantinhas estão boas, o cachorro está ótimo. A mulher deprime, a casa adoece, a flor morre, o cachorro adoece. Estou falando mentira? Estou não. Como é que todo mundo depende da mulher? É uma coisa surreal. A mulher dá conta de fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo. É só vocês lembrarem daquele desenho animado, Os Incríveis. Tem uma cena extraordinária. A mulher é elástica, ela segura os meninos brigando debaixo da mesa, embala o menino no carrinho com o pé e pede ajuda para o marido. O marido saindo de terno, grande, com a pasta e a cabeça desse tamanhozinho. Ela fala, me ajuda? Ele olha e fala, o que foi? Ela fala, pode ir embora. Ele não consegue ver a cena. Ela fala, pode ir. Então vocês já aprenderam que muitas coisas só é vocês mesmos que vão resolver. Mas se vocês não estiverem bem, abastecidas, alimentadas na alma, sabendo quem vocês são todos os dias, lembrando e pedindo a Ele, me ajuda na missão de ser esposa, de ser profissional, de ser mãe, de criar aqueles que o Senhor me entregar e criar para o Senhor, não para o mundo. Criar a família cristã não está brincadeira. É andar dentro do barquinho a remo, andando cruzando com os transatlânticos em alto mar. Por que não afunda? Porque Deus e Nossa Senhora estão juntos, não afundavam. Não é brincadeira. Então a mulher precisa estar presente diante de Deus, vivo. Então vocês não vão rezar deitada, coberta e no escuro. Levanta, ajoelha, acende uma vela e fala, Jesus, eu creio que o Senhor está aqui, eis-me aqui para cumprir o dia de hoje, só por hoje, me ajuda a não pecar, me ajuda a fazer a vossa vontade, me ajuda a ser mulher, me ajuda a ter vida de oração, me ajuda a perseverar. Não é rezar hoje o fim de semana inteiro e amanhã esquecer que tem que rezar. É todos os dias, não tem outro assunto, é todo dia. Me ajuda, eu preciso de sabedoria. Então Nossa Senhora ensina que primeiro ela estava em oração, e porque ela estava em oração, ela escutou. O anjo fez a proposta, e ela disse para o anjo, eu não sou capaz de fazer isso que ele está me pedindo, eu nem conheço o homem. Como é que você é mãe do Filho de Deus? Pode imaginar? Não gosto nem de imaginar escutar uma proposta dessa. Ela era uma menina, mas ela teve completa honestidade e verdade diante de Deus. Então não esconda diante de Deus aquilo que você é, que Ele já sabe que a gente não é nada. Deus já sabe. Não adianta maquiar diante de Deus e falar, olha como é que eu estou bacana, passar filtro. Ele nos conhece. Fala, Jesus chegou, eu cheguei aqui, miserável, não sirvo para nada, mas o Senhor está me pedindo tal coisa, é para fazer? Então o Senhor me dá a graça. O Senhor encaminha, me ajuda a cumprir a sua santíssima vontade. Mas sejam honestas diante de Deus, não coloque diante dele aquilo que vocês não são capazes. E aí quando Maria escuta tudo, que o anjo explica tudo, ela entende aquilo que eu falei com vocês. Nós trancamos Deus dentro do nosso ateliê. Nossa Senhora compreende que a vida dela tinha Deus tinha uma promessa, algo para a vida dela, muito maior que ela podia imaginar. Imagina, ali, aquela hora era a promessa de ser mãe do Filho de Deus. Ela virou mãe de toda uma humanidade. Imagina. Então às vezes a gente coloca Deus no nosso ateliê, não temos noção do que Deus quer para a sua vida, mas a gente programa, eu quero isso, isso, isso e isso. Ai, se Deus sair da linha, estou falando mentira? Eu não, estou de mal de Deus, nem sei se eu volto mais na igreja. Quem está perdendo? Você, só, né? Então experimenta se colocar à disposição dele e falar, a minha vida pode estar reservada para coisas tão maiores. Guarda uma coisa que eu vou dizer para vocês. Nossa Senhora deu o salto da confiança. Por quê? Porque ela sabe, eu gostaria que vocês guardassem isso. Deus é o parteiro da sua história. Deixa você nascer para Deus. Deixa Deus fazer da sua vida o que Ele programou, e não o que você acha que você sabe. Senão a sua vida não cresce, não floresce, e você sempre arrasta aquilo que você não é. Ele é o parteiro. Deixa Deus ser Deus na sua história. Deixa Deus pegar a sua vida e fazer daqui uma obra de arte, que o pessoal vai olhar e falar, uai, mas como? Você é fulana? Uai, mas não é possível. É possível. Quem fez isso tudo? Deus. Mas por causa de que Ele fez? Uai, porque eu me coloquei à disposição dele, Ele faz o que Ele quiser. Ele vai ter alguma coisa ruim? Vocês acham, de verdade, que Ele vai escolher alguma coisa ruim? Pode ser difícil, né, gente? Porque Ele não esconde também, que não é fácil não. Mas vai ser ruim? Não, porque a vontade de Deus é perfeita. Você crê nisso de verdade? Crê? E por que vocês estão se arrastando até hoje, chorando atrás de um homem que não está querendo vocês? Presta atenção.
ou o marido que entrar na vida de vocês, ou o namorado, ou o noivo, ama vocês como vocês estão, de verdade, cuidam de vocês, mas não se arrastem, não mendiguem sentimento daquele que não os quer. Guardem isso. Deus não te criou para ser objeto de nada. Você não foi criada para ser objeto, guarda isso. Você foi criada para ser filha e filha amada. O seu valor não está na sua conta financeira, não está na sua beleza externa. Aliás, quem tem um salão de beleza só tem um nome, você sabe? Vocês sabem que tem salão de beleza? De graça, vocês não conhecem? Tem um salão de beleza maravilhoso? É Jesus. E tem um salão de beleza absurdo. Vai lá, é só visitar ele mais vezes. O pessoal vai te olhar e falar: mas engraçado, você está diferente. Fez alguma plástica? Fala: fiz. Do coração. Vai visitá-lo várias vezes. E leve seus filhos várias vezes. Fala: mas ele é um neném. Vai lá e fala com Jesus: aqui é o menino que você me deu. Cuida dele para mim. No dia seguinte volta de novo, fala que eu trouxe ele de novo. E conta para o menino que está lá escondido, prisioneiro de amor. Fala: meu filho, que existe um Deus que nos ama tanto, 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 que não quis ir embora. E ele é prisioneiro de amor. Isso eu estou falando, foi eu que estou inventando, não. Conhece a história de Irmã Amália aqui em Campinas? Nossa Senhora das Lágrimas? Alguém já leu, já estudou? Jesus guardou as lágrimas da mãe dele por 20 séculos e disse: tudo que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, a frase é dele, eu sou obrigado amorosamente a conceder. Ó, nós estamos perdendo essa chance. E quem ditou o terço foi Jesus, por isso que ele é rápido, né? Tudo que Jesus ensina é rápido, porque é homem, né? Essa vantagem eles têm. Tudo é prático, a gente fica, né, contando muita história. Ele é prático. Tanto que quando Nossa Senhora aparece para entregar o terço para ela, que é a coroa, ela fala: como rezar o meu filho já ensinou. Super simples, não deve dar 7 minutos. Mas é homem, entendeu? Essa parte ele brilha, né? Fala a verdade. Prático e objetivo. Mas lá Jesus fala para a Irmã Amália: eu vou escrever uma carta para os pais de como educar seus filhos. E aí tem a carta lá no livro, mas o resumo da carta é isso: traga seus filhos aqui no Santíssimo várias vezes para me educá-los. Por que Jesus fala isso? Jesus fala para o místico que só da gente chegar lá no Santíssimo, só você chegar e falar: oi, não posso ficar, vim só te dar um beijo, estou correndo hoje. Ele fala: o que eu faço na sua alma, só de você chegar, somente o Pai e o Espírito Santo saberão. Só. E a gente perde tempo. Vai lá visitar. Vai várias vezes. Ele não é o seu amor, ele não é o seu sustento, ele não é a sua fortaleza, ele não é o nosso refúgio. Acontece alguma coisa e não corre para poder falar com quem? Com ele. É com ele. Porque ele pode tudo, ele que nos consola, ele que nos põe de pé, ele que nos acalma o coração, ele que fala: não preocupeis, não tenhais medo, não tenhais medo, eu estou aqui. É ele que é a nossa segurança. Então aproveitem, vá lá, mas aproveitem para levar os meninos. Fala: vem cá mostrar para o Senhor, mostra para os meninos. Nós temos que aprender a educar os filhos diante de Deus, e não é brincadeira. Nós estamos num mundo que não está fácil. Não está fácil. Então, se a gente não fortalecer, o que é uma mulher forte? Não é que não chora. Mulher forte é aquela que sabe que é fiel a Deus e que Deus vai responder, seja o que for que você está esperando. Aquilo que você entregar ao Sagrado Coração de Jesus e colocar dentro do coração dele, quando vai se perder? Nunca. Qual oração sua que não é escutada? Nenhuma. Então nós temos que aprender com Maria tudo isso que ela vivia: a oração, ela deu o salto da confiança, ela entregou a vida dela, deixou Deus ser parteiro da história dela. Ela caminhou, ela obedeceu, ela ouviu, ela viu e guardou e meditava as coisas do coração dela. Maria conheceu a palavra. Aí vocês ficam pensando que quando Maria chegou na casa de Isabel e que ela canta o Magnífica, quando é que cada um de nós vai cantar o Magnífica? O que Maria cantou? Tudo que Deus fez na vida dela. Quando é que vocês vão cantar as misericórdias de Deus na sua vida? O dia que você entender que você tem uma relação eu e um tu, é um vivo diante de um vivo. O dia que você permitir que Deus vire a sua vida do avesso e revele a sua identidade e te ponha de pé, você cantará as misericórdias de Deus, como Maria cantou. Mas enquanto você achar que você não é digna, mas eu não sou digna de ser amada por Ele, eu não sou digna, para com essa síndrome e fala: eu não sou digna, mas Deus é. O que está escrito no Evangelho? Deus é o quê? Amor, está escrito na palavra de Deus. Então Ele não consegue outra coisa senão amar. Então Deus não nos ama porque você fez uma coisa boa. Deus te ama apesar de qualquer coisa.
Ele te ama porque Ele só sabe amar. E o nosso DNA é de amor. O dia que a gente entender que nós somos filhos, todas as nossas atitudes e o nosso rastro no mundo terá que ser de amor, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Então Deus, o nosso processo de conversão ele é muito lento, porque nós vamos entender que quando Jesus fala, sede misericordiosos como vosso Pai é, sede compassivos como vosso Pai é, está escrito na Bíblia 12 vezes, que Jesus sentiu compaixão. Ele via aquele povo como ovelhas sem pastor, e ele sentiu compaixão. Nós não temos compaixão, nós temos competição. Estou falando mentira? As mulheres então uma coisa surreal, competem o tempo inteiro, por tudo, até pelo sofrimento. Alguém fala que tem uma dor, a outra fala que você não sabe da minha dor. Estou falando mentira? Então não, gente, é surreal. Nós temos que aprender a ser o inverso, pedir a Ele, me dá um coração como o seu, me ajuda a entender que ela é minha irmã que está sentada do meu lado, me ajuda de verdade a sofrer com ela, ajudá-la a sair disso, fazer ela abrir os olhos e falar, minha filha, você não foi determinada para isso, sua vida é muito além disso. Isso aqui nós vamos passar, por quê? A coisa não está acabada. Madalena achou que estava tudo acabado, Jesus chamou e o horizonte se abriu, tinha um futuro. E às vezes a gente está chorando diante de uma situação que a gente acha que acabou, não tem mais possibilidade. E Deus mostra, fala, nem comecei ainda. Vou fazer somente aquilo que você permitir que eu faça. Entrega, aprenda, tira a rédea da sua mão. Nós mulheres queremos ser controladoras demais. Queremos controlar até Deus. Observe as nossas orações. A gente quer controlar Deus. Então só faça isso. Então você faz, você já sabe. Aprenda a se entregar diante dele e falar, eis-me aqui. Eis-me aqui, o Senhor me chamou à vida, e até agora, seja 30, 40, 50, 60, seja quanto tempo você já caminhou, fala, até agora eu caminhei sem essa consciência que eu sou sua de verdade, e que isso não é uma ilusão, isso é real, então faça agora na minha vida, a partir de agora, o que o Senhor quiser. Vocês verão a vida mudada do avesso, mas será extraordinário. Andar com Deus não tem um dia que repete, nem um dia igual, não existe rotina com Deus, é extraordinário. Você tem um projeto e tem outro completamente diferente. Mas Ele é Deus e fará na sua vida e na sua história que você não tem dimensão que Ele pode fazer. Tudo que eu gostaria hoje é que vocês voltassem ao princípio que o mundo te fez esquecer. Porque traição não é brincadeira, ser traída, também trair alguém não é brincadeira. Mas Deus nos chama para uma vida de fidelidade a Ele em primeiro lugar e aquele que a gente escolheu caminhar. Os filhos olham para vocês e vão copiar vocês. A menina e o menino de 3 anos, eles mapeiam vocês. E a menina quer vestir igual a mãe, porque qual a mulher mais bonita do mundo? A minha mãe, lógico. E o menino vai procurar quem para casar? A minha mãe. A menina, o pai é o príncipe, e para o menino, a mãe. Tanto que a gente casa, a sogra te ensina exatamente a receita do doce que ele mais gosta, mas não fica igual. Porque mãe tem uma pitada de amor que mais ninguém tem. Não é verdade? Por mais que você tente fazer, não é igual. Então a menina vai te copiar. E se vocês pararem agora e tiver coragem de olhar como é que vocês fazem, a gente repete tudo que as mães faziam, mesmo que a gente reclamasse. A gente faz tudo igual. Muda uma coisinha ou outra, mas a essência é a mesma. Então vocês têm que ser testemunhas de fé para os filhos de vocês. Seus filhos têm que ver vocês na hora de um problema, de uma dificuldade na casa, não desesperando, mas rezando, esperando em Deus. Porque quem tem Deus não desespera, espera. Ajoelha, conta para o Senhor e fala, vamos aguardar. Aonde? Em Deus, Ele fará. Imaginou a segurança de uma mulher dessa? Segurança que vai trazer para a família dela, vai manter essa família de pé, seja lá o que vier, seja lá o que for acontecer. Eu conheci uma mulher, entre tantas, analfabeta, só conhecia os números, mãe de 4 filhos, pobre, zona rural, muito pobre. E quando eu fui dar a notícia para ela da menininha dela de síndrome de Down, quando chegou para nós desnutrida, última classificação de desnutrição que vocês pudessem imaginar, chegou com um problema de coração muito grave, melhoramos a infecção, tinha que operar, não tinha jeito, tinha que operar o coração, foi operada, pós-operatório dificílimo, com pressão pulmonar, tudo que vocês puderem imaginar, que está ligado no CTI, ela tinha. E eu sentei com essa mãe e falei com ela, hoje é um dia decisivo, porque ou ela vai responder a tudo que nós estamos fazendo, ou ela vai morrer. Eu não tenho outro caminho com ela. Essa mulher escutou, estava eu e ela numa sala, e ela falou comigo assim, é só isso, doutora Filó?
Falei, só. Então, eu gostaria que a senhora agora me acompanhasse. Essa mulher ajoelhou, fez o sinal da cruz. E a oração dela foi a seguinte, nunca me esqueci uma vírgula. Jesus, me dê a graça, analfabeta, a mãe. Jesus, me dê a graça de criar uma criança com síndrome de Down, porque as outras que o Senhor me deu são perfeitas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olhou para mim e falou assim. Ela olhou para mim e falou assim, doutora Filó, Jesus acabou de curar minha filha agora. A senhora crê? Falei, creio que Deus faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele é Deus. A ciência não tem a última palavra, ela tem limite. A vida é eterna, não tem. Falei, ela falou comigo assim, nós vamos lá dentro, né, doutor? Vamos. E eu sei que tem um monte de coisa ligada na minha filha, não é? É. Pois é. Mas todos os dias, a senhora sabe, ela falou comigo, a senhora sabe que eu sou analfabeta, né, doutor? Sei. Pois é, mas eu conheço o número. E todos os dias, doutora, a senhora vai diminuir os números daquelas bombas. Lá fui eu entrar com ela. Tudo que vocês imaginaram. Dióxido nítrico, a todos os remédios que vocês imaginaram. Um CTI estava ligado, uma criança, estava quase que crucificada, com aqueles bracinhos abertos, desnutrida, que era pele contornando o osso. Estou brincando não. Gravíssima, gravíssima. Todo mundo que olhasse falava assim, morre hoje. Aí ela conversou com a menininha e falou, olha aqui, doutor, estou guardando os números todos, viu? Viu? No dia seguinte eu cheguei, ela falou, viu, doutor, que você já diminuiu os números? Falei, nem vem mais dar notícia, você está sabendo mais do que eu nesse caso aqui. Então vocês podem imaginar que nós fomos diminuindo todos os dias os números. Não preciso contar para vocês que essa menina saiu de alta. Sequela, 0. Até eu sair do CTI, que tem 3 anos, que eu continuo no hospital, mas numa outra função. Ela ia todos os anos no CTI, e agora eu estava enfrentando um outro problema, porque a menina ficou obesa, né? Ela falava comigo, sabe por que eu volto todos os anos aqui? Para que a senhora nunca desista da missão. É de coragem, né? Coragem. Os aplausos são para essa mulher, né? Que diante do sofrimento, da dor e da última palavra da ciência, ela não aceitou. Dobrou o joelho, clamou a Deus, numa oração simples e direta. E foi ouvida. Porque Deus escuta, Ele vê e Ele faz. Se a gente não atrapalhar. Quando eu conto essas coisas para vocês, é para que vocês tenham firmeza na fé. Porque os filhos vão olhar vocês. E é baseado na fé de vocês que os filhos vão se dar sequência. O papel da mulher é algo extraordinário. É a mulher que põe um homem de pé. É a mulher que faz a família virar uma família verdadeiramente cristã. É vocês, não é outro. Mas eu preciso que vocês caminhem sabendo que vocês não caminham sozinhas. Eu preciso que vocês entendam isso, né? Isso, essa verdade tem que estar no coração de vocês, agarrada no coração de vocês. Nossa Senhora é sempre a nossa mãe e sempre a nossa orientadora. Nossa Senhora é a nossa mestra espiritual. Ela já fez o caminho de ser mãe, de ser esposa e mãe do Filho do Altíssimo e de ser a primeira discípula de Jesus. Só ela pode nos ensinar a assumir a nossa dignidade, a nossa identidade, filha de Deus, viver o nosso discipulado e viver a nossa missão como mãe, como esposa, como profissional, sob o olhar de Deus, na certeza de que a gente quer agradar somente a Ele. Agora eu quero convidar vocês a ficar de pé para a gente rezar. Vocês vão repetir comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de infinita bondade, nesta hora santa, nos colocamos diante de Ti, como filhas amadas, não como o mundo nos definiu, não como o mundo nos definiu, não como as feridas nos marcaram, não como as feridas nos marcaram, não como os erros do passado, que tentaram nos aprisionar, mas como Tu nos criastes desde o princípio, antes mesmo de nascermos, antes mesmo que alguém pronunciasse nosso nome, Teu amor já nos sonhava. Hoje queremos voltar a Teu projeto original. Queremos voltar ao Teu coração. Senhor,
Senhor, muitas vezes esquecemos quem somos. muitas vezes esquecemos quem somos. Permitimos que o medo falasse mais alto, Permitimos que o medo falasse mais alto, que as rejeições definissem nosso valor, que as ações definissem o nosso valor, que as dores nos convencessem que as dores nos convencessem de que não éramos suficientes. de que não éramos suficientes. Mas hoje escutamos novamente a tua voz. Mas hoje escutamos novamente a tua voz, A mesma voz que chamou a mulher samaritana junto ao poço. a mesma voz que chamou a mulher samaritana junto ao poço, A mesma voz que chamou Maria Madalena no jardim da ressurreição. a mesma voz que chamou Maria Madalena no jardim da ressurreição, A mesma voz que hoje chama cada uma de nós pelo nome. cada um de nós pelo nome. Em silêncio, fale seu nome para Jesus. Porque Jesus, nesse momento, Ele pronuncia o nome de cada uma das mulheres que está aqui. Que cada uma de vocês escute, no mais profundo da sua alma, o teu chamado de amor. Tu nos conheces inteiramente. Conhece nossas lágrimas escondidas, as noites de solidão, as decepções, os sonhos interrompidos, Os sonhos interrompidos, os relacionamentos feridos, os relacionamentos feridos, as palavras duras que ainda carregamos dentro de nós, as palavras duras que ainda carregamos dentro de nós, as feridas que ninguém vê. as feridas que ninguém vê. E mesmo conhecendo tudo, E mesmo conhecendo tudo, tu permaneces diante de nós. tu permaneces diante de nós, Não para condenar, não para condenar, mas para restaurar. mas para restaurar. Hoje entregamos aos teus pés todas as nossas dores, Hoje entregamos aos teus pés todas as nossas dores, as feridas da infância, as feridas da infância, da rejeição, da rejeição, da comparação, da comparação, dos abandonos dos abandonos e as causadas por aqueles e as causadas por aqueles que deveriam ter nos amado melhor. que deveriam ter nos amado melhor. Toma, Senhor, aquilo que ainda pesa em nosso coração Toma, Senhor, aquilo que ainda pesa no nosso coração. e derrama sobre nós o bálsamo da tua misericórdia. Derrama sobre nós o bálsamo da vossa misericórdia. Pai amado, Pai amado, resgata em nós a beleza da mulher criada por tuas mãos, resgata em nós a beleza da mulher criada por tuas mãos, que não depende da aparência, que não depende da da aparência, aprovação dos outros, da aprovação dos outros, a beleza que nasce da dignidade de ser filha de Deus. a beleza que nasce da dignidade de ser filha de Deus. Que possamos acreditar novamente Que possamos acreditar novamente que somos preciosas aos teus olhos, que somos preciosas aos teus olhos, que possamos caminhar sem medo, que possamos caminhar sem medo, amar sem reservas, amar sem reserva, servir com generosidade, servir com generosidade, viver com alegria. viver com alegria. Senhor Jesus, Senhor Jesus, assim como fizeste com a samaritana, assim como fizestes com a samaritana, transforma nossas feridas em fonte de vida. transforma nossas feridas em fonte de vida. Assim como fizeste com Maria Madalena, Assim como fizestes com Maria Madalena, transforma nossas lágrimas em anúncio de ressurreição. transforma as nossas lágrimas em anúncio de ressurreição. Faz de nós mulheres que levam a esperança, Faz de nós mulheres que levam a esperança, que restauram famílias, que restauram que famílias, sustentam a fé, que sustentam a fé, mulheres que acolhem, mulheres que que acolhem, intercedem, que intercedem, que não se deixam vencer pela escuridão, que não se deixam vencer pelas mulheres que pertencem inteiramente a Ti. mulheres que pertencem inteiramente a Ti. Então, neste momento, nós queremos renovar a nossa identidade. Vamos repetir. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Eu fui criada por amor. Eu fui criada por amor. Eu fui chamada pelo nome. Eu fui chamada pelo nome. Eu sou preciosa aos olhos do Senhor. Eu sou preciosa aos olhos do Senhor. Eu não sou definida pelas minhas feridas. Não sou definida pelas minhas feridas. Eu não sou definida pelos meus fracassos. Eu não sou definida pelos meus fracassos. Eu pertenço a Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus Cristo. Minha vida tem um propósito. Minha vida tem um propósito. Minha história está nas mãos de Deus. Minha história está nas mãos de Deus. E agora, Senhor, E agora, Senhor, enviamos a Ti nossa vida inteira. enviamos a Ti a nossa vida inteira. Recebe nossos lares, Recebe os nossos filhos, nossos pais, nossos esposos, nossas vocações, nossas vocações, nossos sonhos, nossos sonhos, nosso futuro. nosso futuro. Que tudo em nós proclame a Tua glória. Que tudo em nós proclame a Tua.
E quando sairmos deste lugar, E quando sairmos deste lugar, que o mundo reconheça em nossas palavras, que o mundo reconheça em nossas palavras, em nosso olhar em nosso olhar e em nosso amor, e em nosso amor, a presença viva de Jesus. a presença viva de Jesus. Pela intercessão da Virgem Maria, Pela intercessão da Virgem Maria, mulher do sim, mulher do sim, da fidelidade, da fidelidade, da esperança, da esperança, entregamos nossa vida ao Senhor. entregamos nossa vida, Senhor. E todas juntas possamos proclamar: Possamos proclamar: Senhor, eu sou tua. Senhor, eu sou tua. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que a gente descubra que esse amor é um amor que é sem preço. Não pode existir alguém que te ama mais do que ele, que queira o seu bem, que vai atrás de você. Se você foge e fala, eu vou atrás dela, ele corre loucamente atrás de nós, a gente que não percebe o quanto que Deus faz todo o esforço para nos trazer de volta, porque ele sabe exatamente que se a gente der as costas, vai acontecer conosco o que aconteceria com Gomer, a nossa maldição, a nossa desgraça. E ele deixa de ser o nosso Deus, das costas, e nós vamos perder para sempre. Então isso é tão sério, porque ele mostra exatamente como é que temos a opção de estar com ele, o que, que pode acontecer se a gente der as costas e falar, não quero. Ele respeita, porque ele deu a liberdade. Isso é belo demais, é muito belo. Não pode ter um Deus tão doce quanto esse, que nos ensina do amor dele através do livro de Oséias. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar. Esse mês é o mês de junho, né? E o mês de junho é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga na igreja, muito antiga. Isso é desde São Gregório, desde Santo Agostinho. Na Baixa Idade Média foi a Santa Gertrudes, foi uma grande santa. Mas ela pegou um impulso, foi quando ele apareceu para Santa Margarida Maria Lacoque, que falou com ela, quer trocar de coração comigo? Pode imaginar isso? A gente não dá para imaginar, pôr o coração na mão e fala, troca comigo de coração. Mas foi o Papa Pio IX que instituiu essa festa liturgicamente. E essa festa do Sagrado Coração de Jesus é celebrada na primeira sexta-feira depois do Corpus Christi. Então é nessa sexta, né? Por que o coração de Jesus fica por lá de fora do corpo? Nós devíamos ter mais de 10 milhões de virgens. Passa, né? Passa a mão. Por que o coração dele fica do lado de fora? Porque eles resolveram colocar do lado de fora? O que vocês acham? Vocês acham que o artista resolveu colocar do lado de fora? Para ficar mais charmoso assim? Tem um sentido. Qual é o sentido? Nem desconfia? Hã? Também, mas é a grandeza do amor dele. Ele nos ama tanto, 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 que é preciso ir ao encontro do outro. Ele sai ao encontro. Isso é belíssimo, belíssimo. E é tão lindo que o amor de Deus é um amor tão difícil de compreender, que Deus usa de uma forma pedagógica, Ele usa de um profeta para poder nos explicar, nos ensinar sobre o amor dele. Isso é o livro de... Vocês sabem qual é o profeta que ele nos ensina? Nunca leram? Que bom que eu vou trazer uma novidade, né? Então, como é que Deus nos ensina? Através do profeta Oséias. Então depois vocês leiam o livro de Oséias. Mas a história é assim. Logo depois que Salomão morreu, o reino foi dividido para dois. Os dois filhos de Salomão. O reino do norte, a capital era Samaria, era Israel, Samaria. A capital do sul, Judá, era Jerusalém.
No norte, o profeta era Oséias, no sul era Isaías. Imagina, a época dos grandes profetas. O povo do norte, lá da Samaria, era um povo que estava muito rico, mas muito rico. Era muito dinheiro, era muito ouro, muita prata, muitos bens. E é um povo que estava muito próspero, um povo que descobriu que não precisava de Deus. Eles tinham tudo do ponto de vista material. Então eles viviam uma falência espiritual e uma falência moral. Muitos bens. E achavam, né, quer dizer, eles não tinham consciência que a grande riqueza da vida deles estava colocada no lugar errado. A grande riqueza da nossa vida é Jesus. E o resto passa, né? Muda de mão, né? Hoje eu estou rico, amanhã eu estou pobre, vice-versa, né? Mas aqui não, isso aqui é riqueza eterna, né? Jesus é a nossa riqueza, né? Nosso grande amor. Então como é que Jesus vai ensinar para esse povo que eles tinham dado as costas para Deus e que não queriam viver mais com Deus? Não era para proibi-los de ter as coisas, era só para poder entender que a fonte é Ele. Essa é a fonte, essa é a grande riqueza. Colocar o peso certo nos lugares. Então Deus chamou Oséias e falou: Oséias, vem cá. Você vai no prostíbulo e vai pegar uma mulher que se chama Gomer e vai casar com ela. Lá vai Oséias. É bacana demais estudar esses profetas. Lá foi Oséias. E aí ele foi casar, conhecer Gomer, se encanta, ele apaixona por Gomer, ele ama essa mulher loucamente e casa com ela. Imagina, ele tira Gomer da vida de prostituição, milhões de amantes, e leva para casa. Gomer passa a ser uma mulher da alta sociedade de Samaria. Oséias é muito rico, deu tudo para ela. Restaurou a dignidade, beleza, Gomer era linda, enfeitou Gomer, roupa, o que ela quisesse, ela tinha. De dinheiro, de comida, de roupa, de criados, Gomer tinha tudo. Tudo, absolutamente tudo. Então Deus deu 3 filhos para eles. E ele falou que iria ensiná-los através dos filhos, pelo nome dos filhos. Então o primeiro filho que Oséias teve com Gomer, chamava-se, os nomes são complicados, né, gente? Chamava-se, e Deus pai falava, vai chamar Jezrael, que vai significar maldição, perdição. Então, porque cada vez que Gomer chamasse pelo filho e Oséias chamasse, era para lembrar de onde que ela veio e que ela podia perder tudo e voltar para o mesmo lugar. O segundo filho era uma menina, chamava Ló-Ruana, que quer dizer uma desgraça, né? Então ele fala: eu não terei mais piedade de vocês, não vou mais perdoar. E o terceiro, quando ela desmamou, chamava-se Loamim, porque não sois o meu povo e eu não existo para vós. Então vocês imaginam, eram esses 3 que Gomer chamava eles e lembrava que ela tinha sido resgatada, e se ela resolvesse abandonar tudo, ela voltaria para a perdição, ia perder a misericórdia, e Deus voltaria as costas, né? Porque elas não teriam mais tudo aquilo. Depois do terceiro filho, o coração de Oséias ficou muito pesado, e ele começou a desconfiar se esses meninos eram dele mesmo ou não. Ele falou: será que esses meninos é meu mesmo? Ficou na dúvida, o coração dele ficou sofrido. E Gomer então resolveu largar tudo e voltar para a prostituição. Largou tudo, largou os 3 meninos com Oséias, falou: fica aí com os meninos, estou indo embora. Foi embora, arrumou mais um amante, entrou para a vida de novo da prostituição, perdeu tudo. Oséias ficou sabendo que ela estava passando fome, que a situação não estava boa, que ela tinha perdido as joias, a riqueza e tudo. Oséias vai atrás do amante e fala: aqui, o seu amante dela. Então aqui fica com a minha prata e meu ouro, mas cuida dela. Dá para ela as roupas, cuida dela, veste ela, dá tudo de volta para ela. O amante falou: mas como é que é isso? Como é que você vai? Ela te largou, te traiu, voltou para mim, e você quer ela? Não, eu quero que você cuide dela, eu quero que ela seja feliz, é só isso. Aí o amante deu tudo de volta para ela, e a Gomer ficou feliz porque ganhou tudo de novo. Mas o dinheiro acaba, as coisas acabam. Ela largou esse que não tinha mais nada para dar para ela, arrumou outro, porque ela não tinha ideia que era Oséias que estava mandando tudo. Aí arrumou outro amante. O outro amante não tinha o que fazer, tinha dinheiro. O que ele fez? Falou: vou vender ela como escrava. Na época a escravidão era institucionalizada,
Então põe ela, colocou ela nua e colocou ela para ser leiloada, porque com o dinheiro dela eu vivo bem. É bonita, eu vendo ela, vou pegar um bocado de dinheiro dessa mulher para mim. E assim ele pôs ela nua para ser vendida. Quem estava no leilão? Oséias. Estava esperando o povo dar o valor. Quando eles deram o valor, ele arrematou por 2 vezes o valor. O pessoal falou, agora ela vai ver o que é, né? Oséias vai castigar essa mulher. Não é possível, largou tudo, abandonou tudo. Oséias buscou ela de volta, restaurou a dignidade dela, alimentou-la de novo, colocou as roupas lindas nela, deu as joias para ela, mas deu uma coisa espetacular para ela. O que foi? O que vocês acham que ela deu para ela? Deu a liberdade. Isso é espetacular. Deu a liberdade porque falou com ela, você só vai ficar comigo o dia que você me amar. O amor a gente não pode obrigar, né? Pode? Não. Então vocês observem que do ponto de vista pedagógico, Jesus vai nos ensinando o amor dele, porque se ninguém conseguia compreender o amor de Oséias por aquela mulher, ninguém consegue compreender o amor de Deus por nós. Do mesmo jeito que Oséias correu atrás daquela mulher e buscou por ela cada vez que ela o traiu, e abandonou tudo, abandonou a riqueza, abandonou a dignidade, abandonou as vestes todas, abandonou tudo. É o que nós fazemos cada vez que a gente peca. É espetacular. Quando a gente peca e dá as costas para o que ele não precisa de você, nós fazemos igual o Gomer, igualzinho ela. A gente repete, e ele vai atrás e fala, não corre para aí, não corre, não vai por aí, você vai machucar, não faça isso. É Deus correndo desesperadamente atrás de cada um de nós. Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes Deus nos buscou por caminhos absolutamente tortuosos, igual Oséias fez com Gomer. E da mesma forma deu a liberdade, porque Deus nos busca cada vez, nos restaura, cada vez que a gente volta, confessa, Ele restaura a nossa dignidade e continua nos dando a liberdade. Isso é extraordinário, né, gente? Essa história é absolutamente extraordinária. A forma pedagógica dele de falar por que o meu coração sai. Amo tanto vocês. Amo tanto. Vou atrás, corro, vendi tudo, entreguei tudo, né? Paguei o preço que precisava pagar, fui além para buscar vocês, porque você me é preciosa, o tanto que eu te amo, que meu coração está do lado de fora, para vocês poderem entender que quando a gente ama muito, a gente vai ao encontro do outro. A gente não guarda nada para a gente, nada. O que ele guardou para ele? Nada. A gente não guarda, a gente tem uma necessidade de entrega, de doação, e de não guardar absolutamente nada para si. Aquele que ama, não guarda nada para si. Isso é ele, que nos ama dessa forma, né? Assim, é um amor estonteante para a gente conseguir compreender. Acho que cada vez que agora vocês olharem o coraçãozinho dele do lado de fora, vocês vão pensar, o amor é tão grande que não cabe dentro dele. E vocês vão lembrar de Oséias, falar, ele me ama tanto que ele me busca, né? Cada vez que eu, como Gomer, como igreja, como cada povo de Deus, que trai o Senhor, né? Que fala, nada, não preciso desse amor, nada, eu vou seguir a minha vida, não vou abrir mão de tudo isso. Imagina como é que a gente não tem, quando a gente vê a história de Gomer, a gente fala, essa mulher é louca que largou isso tudo. Pois é, somos nós, que largamos isso tudo, largamos a nossa dignidade, perdemos a riqueza, perdemos tudo, para trocar por nada. Então a gente precisa pensar, né? Deus deu a cada um de nós tantos dons e tantos talentos. Como é que nós estamos vivendo isso? Para quem nós estamos dando isso? Como é que nós estamos gastando? Suor, sangue, lágrimas nós estamos derramando para quem? E por quem? Que às vezes nos consome. Às vezes eu pego os dons que Ele me deu e uso por um mundo. E vou cuidar dos ídolos e fico escrava do mundo. Mas não me gasto para Ele, porque tudo Deus nos deu, Ele nos deu a vida. E se eu dou um retorno a Ele de amor, eu estou retornando, estou devolvendo o amor, né? Estou retribuindo o amor. Mas se eu gasto isso em outras coisas que não me levam a lugar nenhum, né? A gente quando lê lá no capítulo, não sei se acho que é o 11 de Mateus, que ele fala, meu fardo é leve, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? Porque meu fardo é leve. O que é fardo? Fardo lembra pra gente sempre uma coisa pesada. Isso começou lá na história antiga, quando uma escrava, depois de trabalhar o dia inteiro, à noite era entregue para ela um novelo de lã que ela tinha que desfiar a noite inteira.
E se ela não desfiasse, ela tinha consequências, e no dia seguinte ela tinha que continuar trabalhando. Por que o fardo de Deus é leve? O jugo dele é suave. Por quê? Por que o fardo dele é leve? Porque é amor. Então, quando a gente, às vezes, carrega coisas que vão nos deixando pesado, que o amor te faz ser leve, o pecado nos atrasa e pesa. Então, se o seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de rancor, isso te pesa, porque o tempo inteiro, o dia inteiro, você mais pensa na pessoa que fez isso com você do que nos seus amigos. Se você vê o cheiro, você sabe, esse cheiro me lembra que a pessoa que me fez mal, essa comida me lembra que a pessoa, não sei o quê. Oi, liberta. Liberta. Pode pensar nessa pessoa, liberta. Liberta, caminha com mais leveza pela vida. Perdoa, liberta isso, para que você possa caminhar de forma mais leve pela vida. É preciso que a gente pense nisso, né? Se a gente vive nesse mundo pesado, o que Jesus falou do coração dele? O coração dele é manso e humilde. A humildade é o quê? O que é humildade? É ser besta, retardado? Bobo? O que é humildade? Humus, humildade é humus. Consciência que eu sou criatura, que eu fui feita, barro, terra. Então, a humildade significa eu tenho consciência que Ele é o Criador e eu sou a criatura, que eu dependo dEle, que eu sou absolutamente dependente dEle, né? E a gente precisa ser dependente de Deus mesmo, né? Então, a humildade, ela abre o coração de Deus, e a mansidão, ela abre o coração dos homens. Então, a gente precisa pedir a Deus, a hora que a gente comungar, que quando a gente comunga, vocês imaginam que Deus Pai nos colocou, quando Ele nos busca, no lugar mais sagrado que Ele tem, que é o coração de Jesus. E quando a gente recebe a Eucaristia, a gente recebe Ele, recebe esse coração. Então a gente pode pedir a Ele, fala: Jesus, me dê um coração semelhante ao vosso, me dê um coração manso e humilde, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, Jesus, assim como fizeram uma lança que perfurou o seu coração, nos ajuda a fazer o caminho de volta, nos ajuda a entrar dentro do seu coração, que é bem apertadinho. Mas por que é apertado? Porque para a gente poder entrar lá, o caminho de Deus é estreito, e a gente precisa ser humilde o bastante para entender que a gente se dobra, que a gente se curva diante dEle, e que a gente pode entrar pela humildade, para entender que nós dependemos dEle, e só dEle. Fala, nos ajude a entender que o nosso nome já está escrito no seu coração. E tudo que for importante para vocês, caro na vida de vocês, entre os amores, entre as pessoas que vocês amam, tudo que vocês não querem que se percam, guarde no coração dele. Ele fala que tudo que é colocado no coração dele não tem jeito de se perder. Fala, Jesus, quero pôr o povo que eu amo aqui dentro do seu coração, que está escrito e está guardado no seu coração, não tem como perder. Essa devoção é belíssima, né? Então, a gente vai aprender a pedir a Ele, nos ajude a fazer o caminho de volta, nos ajude, não nos deixe de ficar traindo como Gomer, que veio e foi. Não queremos ser Gomer, nós queremos reconhecer que somente o Senhor é a fonte de amor da nossa vida, a fonte da riqueza da nossa vida. Nosso maior tesouro é ter Jesus na vida. Então nos ajude a fazer esse caminho de volta e não nos perdermos mais, nos ajude, porque isso é um presente mesmo, pedir a Ele a graça de ter a constância de permanecer em Deus, né? Que essa constância do amor dEle nos sustente, que a gente não seja seduzido, né? Mas que a gente descubra que esse amor é um amor que é sem preço. Não pode existir alguém que te ama mais do que Ele, que queira o seu bem, que vai atrás de você. Se você foge e fala, eu vou atrás dela, Ele corre loucamente atrás de nós, a gente que não percebe o quanto que Deus faz todo o esforço para nos trazer de volta, porque Ele sabe exatamente que se a gente der as costas, vai acontecer conosco o que aconteceria com Gomer, a nossa maldição, a nossa desgraça, e Ele deixa de ser o nosso Deus, das costas, e nós vamos nos perder para sempre. Então isso é tão sério, porque Ele mostra exatamente como é que temos a opção de estar com Ele, o que pode acontecer se a gente der as costas e falar, não quero. Ele respeita, porque Ele deu a liberdade. Isso é belo demais, é muito belo. Não pode ter um Deus tão doce quanto esse, que nos ensina do amor dele através do livro de Oséias. Que vocês é que são esse povo que me trai, que me abandona, que se perde nas aventuras materiais e me esquece. Deus não te proíbe de ser rico, só que a nossa maior riqueza é essa aqui,
que nós não vamos levar nenhum real para lá de lá, lembra disso, não vai levar nenhum real. Mas essa aqui, ó, esse amor, corresponder a esse amor. Então a gente tem que pedir a Ele hoje, mas Jesus, coloca meu coração dentro do seu, eu quero entrar pela fenda, bem estreita, eu quero entrar, mas transforma o meu coração, transforma o nosso coração, de forma que, como o seu coração é o único que se rasga, né, que ele... ó sangue e água, não foi furado ali, não foi perfurado, que jorraram do coração de Jesus, que é a fonte de misericórdia para nós. Então que coloca a minha miséria, que misericórdia é isso, é a minha miséria dentro do coração de Deus, né? Misericórdia é isso, é a nossa miséria dentro do coração dele. Então a gente reconhece a nossa miséria e fala com ele, eu vou colocar meu coração do jeito que ele está, na miséria, para que o Senhor transforme ele para ser aquilo que o Senhor sonhou, poderia ser. Quando Jesus aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, ele fala para ela de 12 promessas. Vocês conhecem isso? Das 12 promessas que ele faz, para quem tem as imagens lá, para quem nas primeiras sextas-feiras do mês comungam, não é? Vocês sabem disso? Da missa da primeira sexta-feira do mês, que é do Sagrado Coração de Jesus, a comunhão reparadora, e nós fazemos a adoração noturna do lar. Então, a primeira quinta que vai anteceder a sexta, Jesus pediu isso a Santa Margarida, que fizesse companhia para ele na hora que foi mais difícil, foi a hora que ele lutou contra os nossos pecados, foi quando ele suou sangue de 11 à meia-noite. Então a gente faz isso pela internet, com as famílias. Dessa última vez até o padre estava junto com a gente, que é com o Santíssimo Exposto, a gente reza de 11 à meia-noite, fazendo companhia para Jesus. Existe o livro da Hora Santa de cada mês do ano, é maravilhosa, você faz, né, com a gente? Então a gente reza isso, é belíssimo. É belíssimo. Então a gente passa de quinta para sexta em adoração, de dentro de casa eu faço pela internet com as pessoas, né? Cada mês é uma coisa mais linda do que a outra que ele faz. Mas ele faz 12 promessas que eu quero lembrar para vocês. Depois, se a Paty quiser colocar no Instagram, para que vocês não se esqueçam. Então a primeira promessa que ele faz é essa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que tiver exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. A gente antes era criado lá no interior com um quadro que tinha a imagem do coração de Jesus e de Maria. Depois ficou brega, né? Não usava mais, né? Assim, vocês estão rindo? Estou falando mentira? Estou não. Fala, não, coisa mais brega essa imagem. Ó, a gente não sabe de nada. Segunda promessa, eu darei aos devotos, gente, presta atenção. Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao estado que você está. Se você for casado, se você for um leigo consagrado, se você for um sacerdote, as graças que te são necessárias, eu darei todas. Foi ele que falou, eu não. E estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. O quanto nossas famílias estão precisando de paz. Tem família destruída já com herança que nem a pessoa nem morreu. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Pode vir um consolo igual dele? De jeito nenhum. Quinta promessa, serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Tem gente que, olha que a gente fala assim, não, vou morrer, que medo. Mas eu serei o seu refúgio seguro na hora da morte. Se eu tenho esse refúgio seguro, tem medo de quê? Nada. Sexta, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Alguém está precisando de bênção no trabalho? Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Acabei de falar da misericórdia do coração dele. As almas tíbias, aquele povo que, você crê em Deus? Ouvi falar. Aquele povo que você sabe, isso é aquilo que Jesus fala, seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Ele fala isso em Apocalipse. Ele fala, as almas tíbias, esse povo nessa fraqueza da fé, vão tornar-se tão fervorosas, tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. 10ª promessa, darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos, porque tem coração que é só a misericórdia do Senhor, mas nada, né? As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. 12ª promessa, a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. As promessas são promessas de um Deus que não mente. Então, não sei se a Paty quer ficar com elas. Você já pegou? Você está esperta demais. Então, são as promessas do coração dele
para que a gente lembre que eu acho que a gente tem que ter amor e devoção a Jesus, mesmo que Ele não prometesse absolutamente nada, nada, mas simplesmente pelo tanto que Ele nos ama, por tudo que Ele é, né? Por tudo que Ele faz por nós, né? O tanto que Ele derrama misericórdia, o tanto que Ele cuida da gente, o tanto que Ele nos escuta, né? Esse amor ao coração de Jesus. Não pode existir alguém que nos ame mais do que Ele. Não pode existir alguém que nos ame mais do que Ele, né? Eu acho que a gente precisa aprender a ter essa confiança nesse amigo que Ele é incondicional. Sábado, eu fui à missa cedo e eu já estou numa fase pesada de consultório, não consigo chegar em casa, quem me acompanha sabe que eu não consigo rezar antes de 11, 11h30 da noite, e o ritmo acelerado, acordando às 5 da manhã, esse ritmo, louco, e milhões de coisas para fazer, milhões de coisas, milhões de palestras, milhões de coisas para preparar. Aí depois que eu fui comungar, e eu estava com ele, né? Acabei de comungar, eu estou com quem? Não é? Porque você acabou de receber Jesus vivo, né? Então, como um amigo a gente conversa, não é? E chorei com ele, falei com ele, amigo, eu estou tão cansada, eu estou tão esgotada que humanamente, hoje o que eu preciso fazer, eu não vou dar conta. Humanamente, eu não darei conta. Mas eu vou colocar aqui para o Senhor, porque realmente eu não dou conta, é coisa demais, muita coisa. Imagina, eu não sabia nem do que eu ia falar com vocês hoje. Nem ideia. Eu falei com ele, é tanta coisa para estudar, tanta coisa para pensar, é tanto menino para olhar, tanto me passando mal, o telefone não para, eu não consigo sentar, né? O telefone não para. É tanta coisa, né? Tanta coisa. Chorei com ele. Mas eu falei com ele, vai estar entregue, né? Eu não me pertenço. O tempo é do Senhor. O Senhor é o Senhor do tempo, né? De tanta coisa que eu tinha para resolver. Quando deu por volta de meio-dia, o que eu já tinha feito, deu para ficar à toa, eu tinha que chorar. Falei com ele, eu tenho vontade de chorar, eu falo, o seu amor é tão escandaloso, diante da nossa miséria. O Senhor fala, minha filha, eu vou te falar uma coisa, foi ele que mandou falar isso hoje, assim, do Sagrado Coração, que foi o que ele falou para Faustina, não vai para a palestra não, Faustina, que o que você vai escutar em 1 hora eu te dou em 1 minuto. Eu falei com ele, viver essa experiência de um Deus que é vivo, que escuta, que se compadece, que fala, tadinha, tão miserável, se eu não podia, ela não vai dar conta. E agir na nossa vida é de emocionar, é de chorar. Me fez chorar. Chorei e falei com ele, eu vou repetir para o Senhor o que São Paulo falou, o seu amor nos constrange. O amor que o Senhor tem por nós, eu falo, como a gente não pode ser capaz de trair alguém que nos ama tanto, que cuida tanto, que vela por nós, que está atento às nossas necessidades, mais imbecis, né, que a gente precisa, e ele está ali e fala, então é isso, você está preocupado? Está aqui, isso aqui está aqui, isso aqui está aqui, respira. Então quando eu trago isso para vocês, eu falo, experimentem, experimenta, é possível, experimenta o que é se entregar a Ele, experimenta o que é ter Ele como seu amigo. Experimenta não precisar de esconder nada, de falar tudo, de falar, me ajuda, eu não estou dando conta. Quando eu falo com ele, eu vou desistir dessa vida, vou desistir de um tanto de coisa, vou parar de falar, vou parar com isso, Jesus, estou cansada de passar estudando tanto, sábado e domingo, eu vou parar. Quando eu falo, eu estou morta, eu falo, eu te acalmo, eu te descanso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, a experiência com o nosso Deus, você não vai encontrar em lugar nenhum da sua vida. O seu consolo, o amparo, o colo, aquele que te restaura, que te põe de pé, que renova a sua força e fala, sou eu que te faço a cada minuto outra vez, sou eu que te restauro, sou eu que sou capaz de começar toda a história de novo por causa do amor. Pelo amor eu te busco, eu cuido, eu te alimento, te sustento até o nosso encontro definitivo. Que vocês, que nessa noite, por intercessão de Nossa Senhora, que viveu com Ele, né? Posso imaginar a relação, que esteve, que gerou, possa nos ajudar a ter a graça de experimentar o que é viver uma vida que você divide com o Deus que é vivo, que você fala e Ele escuta e compadece. Que vocês possam experimentar esse amor tão grande, que é incapaz de conter dentro do corpo dele. Deus hoje busca pelo seu amor, pela sua presença, pela sua vida, por uma única razão, porque Ele quer te ver feliz. É o que Oséias falou para o amante, eu só quero que ela esteja bem, eu só quero que ela esteja feliz. Nunca duvidem disso. O que Deus quer para você? Que você seja feliz, que vocês tenham a coragem, a ousadia de corresponder a esse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.